Hoje eu vou revelar para cada um de vocês aqueles que começaram seus cultivos na era muito distante dessa nossa. Os primeiros cultivadores de orquídeas no mundo. Mas antes de fazer essa revelação, eu quero revelar algo mais incrível e impressionante ainda. O estudo feito por um argentino e revelado pela uma revista científica britânica chamada Nature, na data de 30/8/2007. Publicado também no G1, conta para cada um de nós que as orquídeas podem ter vindo da era do dinossauro. Entenda, que é a matéria publicada no dia 30/8/2007 no G1, que diz assim: estudo revela a orquídea mais antiga do mundo. Restos de polinário da planta têm 20 milhões de anos e vem da República Dominicana. Fóssil pode indicar origem desse tipo de planta em plena era dos dinossauros. Coisa sensacional. Vamos entender um pouquinho mais dessa história. Com toda certeza foi dado um grande passo para que a gente pudesse desvendar a verdadeira história da evolução das orquídeas, que formam a maior de todas as famílias botânicas, com mais de 24 mil espécies espalhadas atualmente pelo mundo. A análise de parte de uma orquídea que estava ligada a um fóssil de abelha encontrada na República Dominicana nos anos de 2000 revela que essas complexas plantas surgiram há muito mais tempo do que a gente pudesse imaginar, ou até mesmo os biólogos. O biólogo argentino Rodrigo Bustos Singer, que trabalha na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é um dos autores do estudo, explicou ao G1 que esse é o primeiro fóssil inequívoco de orquídeas a ser achado no mundo. O fóssil encontrado consiste em um polinário, isto é, um pacote de pólen aglutinado, a forma pela qual a maior parte das orquídeas libera seu pólen. Esse polinário estava ligado a uma região dorsal de uma abelha fóssil da espécie que já está extinta, chamada Problébeia dominicana. A análise do polinário permitiu inferir alguns atributos morfológicos das flores e a forma como eram visitadas e polinizadas pelos insetos. O fóssil de orquídea foi descrito com o nome científico de Meliorchis caribea. Singer ressaltou nessa matéria que as orquídeas têm alto grau de especialização. Trata-se de um grupo mais diversificado de angiospermas, que seria plantas com flores. Segundo ele, a maior parte das orquídeas apresenta seus órgãos reprodutores masculinos e femininos fusionados em uma estrutura chamada coluna. Além disso, tem uma pétala mediana geralmente maior e mais colorida ou destacada, chamada de labelo, cuja função principal é atrair e direcionar os polinizadores. Bom, e o labelo a gente conhece bem devido àqueles coloridos que tem, que justamente é para chamar a atenção dos insetos. Embora nós, como cultivadores, ache lindo, as orquídeas não elaboram todas essas cores para os nossos olhos, mas sim para serem polinizadas. Singer encerra a matéria dizendo o seguinte: é muito cedo para tentar propor uma razão para essa data e também de origem. Costuma-se acreditar, por exemplo, que plantas com flores e insetos polinizadores, principalmente abelhas, teriam evoluído em paralelo por volta dessa época. A diversificação de um grupo teria favorecido a diversificação no mundo. E é muito tentador elaborar hipótese, mas não deve haver uma única causa. A gente ainda sabe muito pouco. Ele encerra dizendo: o que tudo indica é que as orquídeas coexistem pelo menos na época da era dos dinossauros. Para a gente começar a responder à pergunta que era a respeito dos primeiros cultivadores de orquídeas do mundo, bom, se ela vem da era do dinossauro, é claro que não tem nenhuma possibilidade de a gente ser preciso quem foi os primeiros, o primeiro cultivador, mas com toda certeza nós podemos afirmar o seguinte: há muitos registros possíveis de cultivos privados, principalmente entre os anos aí de 1790 e 1800. Nessa época já existiam barões, ladies na Inglaterra tentando o cultivo. O registro mais citado dessa época fala que o senhor Joseph Banks teria importado várias espécies de orquídeas pelo mundo, que tinha cerca de 100 espécies já catalogadas em sua coleção e que seria o primeiro orquidário particular do mundo. Esse cultivo, claro, falando da Inglaterra, os ingleses a gente sabe que teve um papel muito grande no desvandar da história das orquídeas, mas China e Japão também concorriam com todos esses países que já faziam buscas de orquídeas pelo mundo. Durante o longo período da dinastia de Tokugawa,
que foi dos anos de 1603 a 1867, o Japão permaneceu fechado para a maioria dos estrangeiros, o que também dificultou mais estudos sobre as orquídeas asiáticas em suas ilhas. E um dos poucos registros dessa época se deu através de Engelbert Klinfer, que era médico e funcionário de uma empresa chamada Dutch Trading Company. Ele viajou por lá cerca de 3 vezes, e foi através dessas viagens que ele citou frutas e medicamentos. Dentre essas citações, ele mencionava a Dendrobium moniliforme. Já no Japão, segundo os relatos da época, o primeiro cultivo foi estabelecido pelo visconde chamado Hayato Fukuba, entre os anos de 1857 e 1920 em Tóquio. Mais tarde, nos anos aproximados de 1894, ele transferiu toda a sua coleção para uma estufa considerada uma das poucas feitas naquela época. A história conta que a gente teria China, Japão, os ingleses, a Holanda, os alemães. Muitos desses homens já cultivavam orquídeas, né? Já tinham iniciado seus cultivos. Buscas pelas matas, mateiros colocados as buscas dentro de matas por todo o mundo para trazer plantas para o cultivo. Muitas dessas orquídeas simplesmente não vingavam e os homens continuavam na tentativa de descobrir o que fazer para que essas plantas pudessem se dar bem dentro daquelas estufas da época. Bom, a gente já sabe que Banks, lá na Inglaterra, e Fukuba, lá no Japão, foram um dos primeiros orquidários de fato, né? Primeiras estufas montadas para o cultivo de orquídeas. Mas e aqui no Brasil? O que conta essa história? Quando se fala em orquídeas, o Brasil, com toda certeza, é um dos países que mais se destaca pela grande variedade de gêneros e espécies. Uma estimativa bem simples de mais de 250 gêneros, com mais de 1000 espécies que vegetam por aqui. E para falar do primeiro orquidário, dos primeiros cultivadores de orquídeas do nosso país, eu quero também prestar uma homenagem ao orquidário Binot. Parte da história que eu vou ler aqui foi contada justamente pela família Binot, na qual eu vou tentar reproduzir para que vocês conheçam o orquidário, no mínimo, o mais antigo do Brasil. Se não o primeiro orquidário a se aventurar em cultivar orquídeas aqui, com toda certeza ele é o mais antigo e foi o mais importante para que a orquidofilia fosse o que é hoje aqui no Brasil. A história de Jean Baptiste Binot, uma história incrível que fez com que ele viesse parar no Brasil, ele que morava na França. Mas depois da perda da sua filha, ele veio receber o consolo aqui no Brasil. Paisagista de profissão, ele decide abandonar a Europa e escolhe o Rio de Janeiro. Em 1845, em Petrópolis, estabeleceu-se como jardineiro horticultor vendendo plantas e árvores frutíferas. Foi encarregado pelo imperador Dom Pedro II em 1854 para projetar e executar os jardins do Palácio Imperial de Verão, em Petrópolis, que hoje é o Museu Imperial. Como prêmio pelo trabalho executado no palácio, o imperador lhe deu terras no retiro para cultivar. O seu filho, Pedro Maria Binot, estudou horticultura na Bélgica e, depois de formado, retornou ao Brasil. Colocou-se à disposição de coletar orquídeas e plantas tropicais destinadas à exportação. Partiu em 1870 com seu primeiro lote de plantas para a Bélgica e assim foi fundado o Etablissement Binot. Casou-se com uma prima viúva que já tinha um filho de nome Georges Verbonnen. No fim de sua vida, iniciou-se a construção das primeiras estufas e foi responsável pela introdução no Brasil de espécies sul-americanas de Cattleya, como Triane, Percivaliana e Cattleya mossi. Em 1911, ele faleceu. Georges Verbonnen foi estagiar na Europa. Com o falecimento de Pedro Maria Binot, voltou ao Brasil e tomou a direção do orquidário. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, as exportações foram suspensas. O Etablissement sofreu uma radical transformação e passando a ter como principal objetivo o fornecimento de flores para venda às lojas do Rio de Janeiro. Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, foram importados os primeiros híbridos modernos que encantavam os visitantes e orquidófilos das primeiras exposições de orquídeas realizadas em São Paulo. Em 1945, o nome do estabelecimento foi mudado para Orquidário Binot Limitada e dedicou-se ainda mais à produção de flores. Para atender a uma demanda crescente do comércio especializado, aos poucos, Jorge Verbonnen, seu filho, foi aprendendo todos os segredos do cultivo de orquídeas e quando seu pai começou a ficar cego, praticamente assumiu a direção do estabelecimento onde estava desde os anos de 1940.
Com o falecimento de seu pai, a direção do orquidário foi entregue a ele, que iniciou um programa de ampliação das instalações já existentes e o cultivo em uma nova série de híbridos. Em 1960, o orquidário Binot começou uma nova fase, quando Rolf Altenburg passou a ser sócio da firma, tendo dado um enorme impulso aos negócios. A partir daquela data, o orquidário voltou a exportar orquídeas para a Europa, o que fez até nos anos de 1994, quando estas atividades foram suspensas. Em 1980, Rolf Altenburg retirou-se espontaneamente da firma por achar que ele deveria continuar com a família Verbonen, numa atitude de nobreza e de muito caráter. E assim, o orquidário Binot se tornou uma referência, tanto nacional como estrangeira. Seu filho, Maurício Ferreira Verbonen, engenheiro agrônomo integrado ao orquidário desde os anos de 1979, com muita dedicação, deu um novo impulso às atividades. As instalações foram remodeladas, foram adotados novos conceitos de irrigação e pesquisa para a adoção de novas opções de substrato. Em razão do xaxim encontrar-se em extinção, seu trabalho foi motivo de orgulho para seu pai. Maurício é a quarta geração da família que trabalha com orquídeas e que teve início nos anos de 1870 no bairro do Retiro, em Petrópolis. Fato bastante inusitado aqui no Brasil. Essa história contada no Binot é uma homenagem prestada a certamente um dos orquidários que foram montados nessa época, quando a gente está fazendo a referência nesse vídeo, de quais os primeiros homens a cultivar orquídeas aqui no Brasil. E a família Verbonen, né, que deu continuidade a toda a história de Binot, que até os dias de hoje está aí fazendo vendas aqui no Brasil e que tem toda essa história que talvez muitos de vocês nem sequer sabiam que existia esse orquidário. Então aqui a minha homenagem a essa história linda que fez com que aqui no Brasil nós tivéssemos a possibilidade de ter plantas, né, daquela época que veio de Binot, Verbonen, agora atualmente com a família dando continuidade, né, com Maurício, a todas essas estruturas e mantendo o orquidário ativo até os dias de hoje, onde você pode acessar o site, comprar suas orquídeas, trazendo para sua casa toda essa linda história. Porque história boa é aquela que dura o suficiente para ser inesquecível.